Olá, quinto ano, tudo bem? Estamos aqui para a nossa última aulinha de ciências. Então, hoje, nós estudaremos a unidade 18, que vai das páginas 332 a 343. E hoje nós estudaremos os diferentes tipos de reprodução. Bom, então o que nós faremos? Nós iremos estudar os diferentes tipos de reprodução. Vocês assistirão a videoaula, pausarão se acharem necessário aí em casa, depois quem for assistir gravado, continuarão assistindo. Eu vou fazer a maioria das atividades, restando apenas a tarefa para vocês. E aí depois que vocês terminarem de fazer a tarefa de vocês, vocês enviarão para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva. Bom, então vamos lá. Diferentes tipos de reprodução. Para a gente começar aqui, vamos dar uma relembrada em alguns conceitos que a gente estudou anteriormente. Anteriormente, a gente estudou começamos a falar sobre a reprodução humana. Nós falamos sobre o encontro do óvulo com o espermatozoide e falamos que esse encontro é chamado de fecundação. E aí ele dá origem a um novo ser humano, né? Então, durante a reprodução, todos os seres vivos, eles possuem uma carga genética, que é uma herança genética que é passada do pai para o filho, né? Do pai e da mãe para o filhote. Então, todo ser vivo tem essa carga genética para passar. Tanto os seres unicelulares, que são os seres que possuem uma célula só, quanto os pluricelulares, que são os seres que possuem várias células. Então, todos eles se reproduzem com o objetivo de perpetuar a sua espécie aqui na Terra. Então, hoje nós iremos estudar que no reino animal existem outras formas de desenvolvimento e de reprodução. Como, por exemplo, os tubarões, existem espécies que colocam ovos, outras que dão à luz filhotes bem desenvolvidos e outras cujos filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. E aí, para a gente continuar esse assunto, a gente tem que relembrar que existe a fecundação interna, como eu acabei de falar, né? Que precisa de indivíduos de sexos diferentes, de um macho e a fêmea, que realizam a cópula e, através disso, eles formam um novo ser. Existe, então, a gente chama essa fecundação de fecundação interna. E existe também a fecundação externa, que é a dos peixes e dos anfíbios, que a fêmea lança os óvulos na água e o macho os espermatozoides que se fecundam dentro da água, certo? Então, esse é o tipo de fecundação externa ao corpo da mãe. Continuando. Então, aqui está o tubarão-tigre, Galeocerdo cuvier, se desenvolve em um ovo dentro do corpo da mãe. E você sabia que existem espécies que se reproduzem sem que haja a união dos gametas masculino e feminino? Então, aqui para a gente pensar, para vocês pensarem em casa, dá uma pesquisadinha, que é muito legal. A reprodução sexuada. Em muitas espécies de animais, inclusive nos seres humanos, a reprodução envolve indivíduos de sexos diferentes, que a professora acabou de falar anteriormente, um macho e uma fêmea. Trata-se da reprodução sexuada. Mas mesmo entre os animais que se reproduzem dessa forma, existem diferenças quanto ao tipo de nascimento, quem quiser pegar o grifa-texto e grifa-i, muito importante, e quanto ao desenvolvimento do filhote. Dependendo da espécie, ele pode desenvolver-se no interior de um ovo ou dentro do corpo da mãe. Animais vivíparos. Então, a maioria dos mamíferos tem uma característica em comum. No período de gestação, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, pessoal, ou seja, no útero até o seu nascimento. Esses animais são chamados de vivíparos, tá? Então, eles se desenvolvem dentro do útero da mãe. E dependendo da espécie, da raça, a fêmea pode ter um ou vários filhotes em uma mesma gestação. Aqui, ó, na nossa figurinha, tem o canguru, que ele é um mamífero chamado de marsupial. Igual a ele, existem o coala, o gambá, o diabo da Tasmânia e a cuíca, que eles têm um tipo especial de desenvolvimento. Como a placenta não é capaz de sustentar o filhote até o nascimento deles, eles descem prematuros para a bolsa que é chamada de marsúpio, onde eles são alimentados ali, eles recebem o leite materno, né, da mãe deles, e eles terminam de completar o seu desenvolvimento, como eles já saíram prematuros, até o momento em que eles estiverem prontos para o ambiente, tá? Para sair. Então, até a sua completa formação, eles ficam aqui nessa bolsinha chamada de marsúpio.
Então, a gente chama eles de marsupiais. Aqui o filhote prematuro de canguru se alimentando dentro do marsúpio. Olha como que ele fica. Lá dentro, protegido do meio externo. Animais ovíparos. Nos animais ovíparos, a fêmea, pessoal, ela realiza a postura, ou seja, ela põe ovos dentro dos quais os embriões se desenvolvem até o momento do nascimento. Nesse caso, então, eles se desenvolvem sem a ligação com o corpo da mãe. Então, nos vivíparos, tem ligação, eles se desenvolvem dentro do útero materno. Aqui no ovíparo, não, tá? Então, não tem a ligação, ele se desenvolve dentro do ovo, tá? O ornitorrinco, as aves, os répteis, as tartarugas, jacarés, lagartos, cobras e etc., os anfíbios, os peixes e os insetos são exemplos de animais ovíparos. O tempo de desenvolvimento dos embriões dentro dos ovos é chamado de período de incubação. E quando eles nascem, pessoal, a gente chama de eclosão, tá? Quando eles rompem a casca. Animais ovovivíparos. Então, os vivíparos se desenvolvem dentro do útero. Os ovíparos, a fêmea realiza a postura de ovos e ele se desenvolve ali, né? E ele vai se alimentar ali da gema e da clara, realizar as trocas gasosas com o meio externo. E aqui nos ovovivíparos, os animais se desenvolvem em ovos, só que dentro do corpo da mãe, até que seu desenvolvimento embrionário esteja praticamente completo. Então, eles são chamados de ovovivíparos. Aqui o exemplo é o lebiche, que é a Poecilia reticulata, que é esse peixinho aqui, muito conhecido para quem gosta aí de aquário, né, de criar peixes aí. Vamos para a atividade 1. Assinale a alternativa que apresenta apenas animais ovíparos, ou seja, vamos lembrar que a fêmea realiza a postura de ovos. Então, vamos lá. A, pardal, sapo, cágado, que é um parente da tartaruga, e morcego. Será que são? Carpa, borboleta, minhoca e golfinho. Lagarto teiu, conhecido vulgarmente aí, né, pelas pessoas como tiu, mas o correto é falar teiu. Lagartixa, barata e gaivota, ou perereca, jacaré, pomba e cavalo. Quem respondeu C, correto. Lagarto teiu, lagartixa, barata e gaivota. 2. Observe as imagens. De acordo com o tipo de desenvolvimento embrionário, assinale o animal que não faz parte do grupo. Então, só dá uma olhadinha aqui, pessoal. Pela própria figura aqui dos animais, você já vai reparar aqui, né? Aqui o chimpanzé e aqui o coala. O que será que nós falamos a respeito do coala? Dá uma relembradinha aí. O que a gente falou? Que ele tem um marsúpio, assim como o canguru. Aqui o urso panda e a girafa. Então, B, explique por que esse animal não faz parte do grupo. O coala não faz parte do grupo porque a fêmea dá à luz o filhote prematuro e sua formação se completa no marsúpio da mãe, onde é alimentado e protegido do meio externo, de predadores. Então, chegamos aqui no Você é o Cientista. Você estudou que os animais que se desenvolvem no interior do útero realizam trocas gasosas por meio da placenta e do cordão umbilical. Lembra que a gente falou isso na unidade anterior? Que proporciona a comunicação biológica entre a mãe e o feto. As trocas gasosas realizadas pelos animais consistem em absorver o gás oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico para fora do corpo. Como você acha que animais que se desenvolvem dentro de um corpo fechado respiram? Você irá realizar um experimento a fim de auxiliar as investigações. Então, aí você pode pensar na sua casa, o que será que vai acontecer? Eu já sei, olhando minha apostila, tudo que vai de material. O que será que eu vou poder fazer para poder chegar à conclusão, ao objetivo desse experimento? Porque todo experimento ele tem um objetivo, a gente tem que aprender alguma coisa com ele, né? Então, a gente já viu lá falando sobre as trocas gasosas, né? Tem gente que fica pensando, como será que o filhote, o embrião vai estar se desenvolvendo ali dentro? O que será que tem para nutri-lo? Será que ele realiza as trocas gasosas? Tudo isso você pode pensar aí para formular a sua hipótese.
Quais são os materiais que nós iremos utilizar? Uma tigela, que pode ser qual você quiser aí na sua casa, quem quiser fazer em casa, que às vezes a mamãe já tem o corante porque faz algum bolo, alguma coisa assim. Água, corante de alimentos na cor azul, detergente, pode ser qualquer um, colher de chá, um ovo inteiro cru, uma colher grande, um copo e papel toalha. Pessoal, quem for fazer isso em casa, coloca uma luvinha para não ficar com as mãozinhas azuis. Então, a resposta aqui é pessoal. Então, procedimentos. Aqui a professora já fez. Despeje 1,5 xícara de água em uma tigela. Pessoal, dependendo da tigela, não vai ter que ser mais água até cobrir os ovos, tá? Adicione 1 colher de chá de detergente líquido. Então, vamos pegar aqui a colher. Como eu coloquei um pouquinho mais de água, eu vou colocar mais detergente. Coloque cuidadosamente o ovo na tigela. A professora já colocou aqui para não acontecer uma videocacetada aqui no meio da aula. E vamos misturar o corante também. Coloquei mais também, do mesmo jeito que eu fiz. Aí dá uma mexidinha aqui. Cuidado para não quebrar o ovo, viu, pessoal, ainda em casa. Aí, continuando. Certifique-se de que o ovo está submerso no líquido. Se parte do ovo estiver acima da superfície, acrescente mais água com o detergente líquido. Então, o meu tá certinho lá embaixo, eu não preciso acrescentar mais, ele tá coberto, tá? Nem quando a gente vai cozinhar ovo, a gente tem que cobrir o ovo para ele cozinhar igual por todas as partes. Quarto, aguarde 1 hora para fazer as observações. Eu já tinha feito um anteriormente aqui, então, após esse tempo, levante cuidadosamente o ovo usando uma colher grande, quebre o ovo em um copo, com cuidado para não danificar muito a casca, coloque a casca do ovo vazia em um papel toalha. Então, está aqui o meu aqui do papel toalha, então vou mostrar para vocês aqui como que ficou, tá? Olha aqui, dá pra gente observar os pontinhos azuis aqui da casca do ovo. O que eles representam aqui, pessoal? Ó, as trocas gasosas que acontecem entre o meio externo e o embrião que está lá dentro. Aqui no caso não está, né? Porque esse é um ovo de granja, né? Ele não é um ovo que foi fecundado, né? Galado, tá? Então, aqui ele não tem zigoto, então ele é um ovo que a gente compra no mercado para a gente fazer comida. Então, aqui você consegue observar certinho os pontinhos azuis. Se você não conseguir esse efeito aqui, para você ver, porque quando a gente acrescenta o corante, dá para a gente enxergar os poros. Igual a gente tem os poros na nossa pele, aqui a gente tem os poros do ovo, que é onde o embrião realiza as trocas gasosas com o meio externo. Tá certo? Então, a casca, ela é uma casca que protege o embrião, porém, ele consegue realizar as trocas gasosas. Continuando, então. O que você observou com o experimento? Os ovos têm alguns pequenos pontos azuis no interior de suas cascas. Então, a gente observa que ele ficou, então, tanto com a casca azulada, que a gente conseguiu perceber os poros dele. Conclusão. A casca do ovo tem pequenos poros que permitem a passagem de ar. E é por isso que o corante aparece como pequenos pontos no interior da casca. É por meio dos poros que o filhote realiza as trocas de gases com o meio externo. Então, chegamos no momento ler aqui, no momento que a gente realiza, a gente sabe que vai ter um texto, uma interpretação de texto sobre o assunto. Por que as galinhas botam ovos? Com exceção da grande maioria de mamíferos, todos os bichos põem ovos com um objetivo muito simples: proteger seus filhotes até que eles estejam prontos para começar a enfrentar o mundo lá fora.
Segundo o zoólogo Luiz Pedreira Gonzaga, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante a evolução, à medida que os animais foram saindo do ambiente aquático e conquistando o terrestre, os ovos adquiriram uma casca resistente que os protege contra a perda de água. E quanto mais exposta ao ar, mais impermeável a casca é, explica. Porosa, como a gente viu aqui no nosso experimento anteriormente, ela permite a respiração do embrião, mas não a saída da água e dos nutrientes necessários ao filhote. E pessoal, fica aqui a dica. A casca, o ovo com a casca impermeável, representou a conquista do ambiente terrestre ao longo da evolução. Isso foi muito importante para eles se adaptarem ao novo ambiente que vinha, tá? Que estava surgindo. Então, todos os animais que têm o ovo com a casca, eles estão mais protegidos do que aqueles que não a possuem. Quando a galinha está no período fértil, seu ovário libera um óvulo que desce por um canal chamado oviduto. Quem quiser grifar aqui com grifa-texto, e começa a ficar gorducho por acumular a tão conhecida gema. Ela e a clara são fontes de nutrientes para o filhote, conta Luiz. Se a galinha se acasala com o galo, antes da liberação do óvulo, o resultado é um embrião em formação no interior do ovo. Então, olha que importante isso aqui. Do contrário, o ovo é formado sem embrião, apenas com gema e clara. Depois desse processo, que demora cerca de um dia, a galinha põe o ovo com ou sem embrião. Então, o que a gente compra no mercado, ele não é um ovo galado, né? Ele não tem o embrião, ele tem a clara e a gema, porque o ovo não foi fecundado, tá? Já que estamos nesse assunto, vale esclarecer que as galinhas chocam os ovos porque os embriões precisam de calor para se desenvolver. As aves dependem de um metabolismo acelerado para realizar a divisão celular, que forma um ser vivo mais complexo, completa o cientista. Bacana, não é? Aposto que da próxima vez que você comer um ovo, ele terá gostinho de ciência. Então aqui quem quiser acessar o Ciência Hoje, aí você consegue ver essa matéria aqui. Então, aqui está a gema, aqui a clara, aqui o embrião, o líquido amniótico. Lembra do feto tem o líquido amniótico também, né? O embrião humano. O que ele faz? Ele protege contra impactos, né? E a camada de ar responsável aí por auxiliar nas trocas gasosas, a respiração, então, do gás oxigênio e a liberação do gás carbônico. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Quanto mais exposta ao ar, mais impermeável a casca é. Procure no dicionário o significado da palavra impermeável e anote em seu caderno. Então, você procura lá o que significa impermeável. Então, impermeável é algo que não permite a entrada e a saída de líquidos. Então, o ovo, quando ele está inteiro lá, o que acontece? Ele não permite, por mais, você vai ver que aqui no experimento, você colocou ele aqui, então não vai entrar nada de líquido e não vai sair, apenas as trocas gasosas que a gente viu ali, certo? B. Nas imagens a seguir estão ovos de diferentes espécies, assinale dentre eles quais são impermeáveis. Olha aqui, gente, dá pra gente ver que são ovos do meio aquático, de tubarão aqui e aqui, de outros tipos de peixe. Então, dá para você observar que eles são diferentes, né? E aqui, os ovos de formiga e de uma iguana saindo do ovo. Então, quais deles aqui são, a perguntinha, impermeáveis? Os de formiga e de iguana, que conquistaram o ambiente terrestre, né? Lembrando. C. Que característica em comum têm os animais que botam ovos com cascas impermeáveis? Os animais que botam ovos com cascas impermeáveis são terrestres. Essa é uma característica importante para se lembrar. D. Troque ideias com um colega e responda: por que os ovos que permanecem mais expostos ao ar precisam ser impermeáveis? Vamos dar uma relembradinha do ambiente que ele influencia no ovo, né? Lugar que é muito calor, muito quente. O que acontece? Poderia retirar aí a umidade,
né? Por exemplo, a roseira, num ambiente que é extremamente seco, ou cacto, né, tem a folha modificada em espinho para impedir, evitar a perda de água para o meio externo e assim matar a planta, consequentemente. Então, é uma adaptação da planta. Então, os ovos com a casca, o que acontece? Eles são impermeáveis para evitar a perda dos nutrientes e da água, que são importantíssimos para o embrião. Lembrando que você pode responder com as suas palavras, certo? A reprodução assexuada. Então, nós falamos da sexuada, que é a reprodução que necessita de indivíduos de sexos diferentes, do macho e da fêmea, que realizam a cópula e produzem um indivíduo novo. Existe a reprodução assexuada, tá? Se você olhar aqui na palavra, o A, ele significa não. Então, eles não se reproduzem, não precisa necessariamente de ter dois indivíduos de sexos diferentes. Ele consegue se reproduzir sozinho. Os seres mais simples, formados por uma única célula, que são os unicelulares, como as bactérias, multiplicam-se muito rapidamente. É por isso que produzem um grande número de descendentes em pouco tempo. Então aqui, ó, 0 minuto uma bactéria, depois de 20 minutos produziu 2 bactérias, 40 minutos 4 bactérias e 60 minutos, 1 hora, 8 bactérias. Então, o esquema está representando a multiplicação de uma bactéria a cada 20 minutos. Então, olha, formam-se bactérias idênticas, tá? A gente chama de clones. As bactérias são exemplos de seres vivos que podem se reproduzir de modo assexuado. Na reprodução assexuada, um ser vivo se reproduz sozinho, sem a necessidade de um parceiro e gera descendentes idênticos a ele. As bactérias são encontradas em quase toda parte e muitas podem provocar doenças quando se instalam no corpo humano. As bactérias têm outra característica, multiplicam-se muito rapidamente, se as condições forem boas. Portanto, para prevenir ou combater danos provocados por certo tipo de bactérias, é preciso procurar atendimento médico e seguir atentamente as orientações prescritas, como a dosagem e os horários corretos de ingestão dos medicamentos. Só para lembrar, pessoal, nem toda bactéria é maléfica, tá? Então, a gente tem também as bactérias que ajudam, né, o nosso organismo, tá? E a gente tem que lembrar que as bactérias, elas são encontradas em toda parte. Então, o que eu posso fazer para manter o meu corpo livre de bactérias? Ter higiene, né? Então, não é só de bactérias, de outros tipos de seres vivos também. Então, a gente tem que se proteger tendo higiene sempre, ainda mais nessa época em que nós estamos vivendo aí. Aqui está um esqueminha para mostrar para vocês a reprodução, a diferença da reprodução assexuada para a reprodução sexuada. Então, ó, um indivíduo idêntico, ele se reproduz e vai originar o quê? 2 organismos iguais a ele. Então, reprodução que não envolve troca e mistura de material genético. Por quê? Porque ele se reproduziu sozinho, tá? Esse tipo de reprodução não viabiliza uma grande variabilidade dentro de uma mesma espécie. O que isso significa, professora? Que se surgir alguma coisa, uma praga, pode dizimar a população de uma determinada bactéria que vive num ambiente. Por quê? Porque essa bactéria ela não tem uma grande variabilidade genética, porque ela se reproduz assexuadamente, diferentemente dos seres que se reproduzem de forma sexuada. Então, aqui, para mostrar, os gametas masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, se encontram aqui e dão origem ao que a gente chama de fecundação. Fecundou, aí vai formar o zigoto. O zigoto, ou célula-ovo, já tem um embriãozinho aqui, e aí ele vai se multiplicar. Então, esse é o tipo de reprodução que envolve a fusão. Fusão é a união, tá? Das células reprodutoras, que são os gametas, e a mistura de material genético. Possibilita a variabilidade genética, gerando indivíduos semelhantes aos progenitores. Então, as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada. Então, formação de clones, todos podem originar descendentes. Aqui as vantagens: rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia, então gasta menos energia esse tipo de reprodução. Colonização de hábitats a partir de um só indivíduo. Então,
Não tem perigo ele ficar sozinho porque ele vai se reproduzir sozinho. Desvantagem: diversidade de indivíduos praticamente nula, tá? Então, não existe alta variabilidade genética. Difícil adaptação a alterações ambientais. Por quê, professora? Porque não tem alta variabilidade genética. Não favorece a evolução das espécies. E reprodução sexuada. Descendentes com grande variabilidade de características, maior capacidade de sobrevivência face a mudanças ambientais e favorece a evolução para novas formas. Por quê? Por causa da variabilidade genética que a reprodução sexuada confere ao indivíduo. E a desvantagem: processo lento, grande dispêndio de energia na formação de gametas e nos processos que culminam na fecundação. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui da bactéria. Então, a bactéria, né, a cada 20 minutos ela se reproduz, né? E aqui a gente sabe, vamos dar um exemplo da reprodução humana que a gente estudou. Então, um bebê humano demora cerca de 38 a 42 semanas para vir ao mundo, enquanto as bactérias 20 minutos. Então, a diferença aí é da reprodução sexuada para a assexuada. Atividade 2. Em cada item, assinale a alternativa correta. Em condições ideais, a população de bactérias pode tornar-se 8 vezes maior em A, 1 minuto, B, 20 minutos, C, meia hora ou D, 1 hora. Então, lembrando, né? A cada 20 minutos ela vai iniciando, ela começa o processo de reprodução. Então, 1 hora. 2. Na reprodução assexuada, A, ocorre o encontro de gametas de indivíduos diferentes. Lembrando, assexuada, A é negação, lembrou disso? B, não há encontro de gametas entre indivíduos de sexos diferentes. É a correta. C, pode ocorrer o encontro de gametas de indivíduos diferentes. E D, são gerados descendentes diferentes do ser que lhes dá origem. Então, leiam todos antes de chegar aqui a resposta. Então, não há o encontro, por quê? Porque eles se reproduzem sozinhos. 2. Complete o esquema sobre os diferentes tipos de reprodução utilizando as palavras ou expressões do quadro. Quais são as palavras? Assexuada, bactérias, descendentes diferentes, descendentes idênticos, gêmeos idênticos e sexuada. A reprodução, ela pode ser sexuada quando geralmente envolve 2 indivíduos de sexos diferentes que dão origem a descendentes diferentes, com exceção dos gêmeos idênticos, que se originam de um único óvulo fertilizado por um espermatozoide. E a sexuada pode ser sexuada quando ocorre com a participação de um único indivíduo que dá origem a descendentes idênticos, como as bactérias. E chegamos na hora da tarefa. Uma criança encontrou 2 pequenos ovos brancos com casca dura no chão de um parque arborizado e conservado da cidade onde mora. Que animal botou esses ovos? Pensou. Então, aqui olhando, ó, pelo tamanho do ovo, é bem pequenininho, né? Então, anote os nomes de 2 espécies de animais que poderiam ter gerado os ovos naquele ambiente. Então, você pode voltar lá no seu texto, quando a gente estava falando dos animais ovíparos, e você pode encontrar lá essa informação. Se você quiser pesquisar ainda mais, você pode olhar na internet e chegar a vários. Aí você pode olhar muito mais coisas diferentes que dá para você estudar aí em casa sozinho. Se vocês tiverem interesse, dá para fazer isso, né? Porque aqui a gente passa o que dá para passar no tempo que a gente tem. Então, vocês podem ampliar os conhecimentos de vocês e vislumbrar outros tipos de situações e de animais diferentes pesquisando. 2. Escreva na tabela as informações sobre o desenvolvimento embrionário de animais vivíparos e animais ovíparos. Então, você pode relembrar os conceitos de vivíparo e ovíparo. Como é realizada a respiração dos vivíparos? Eles realizam as trocas gasosas por meio da placenta e do cordão umbilical, como a gente estudou na unidade anterior. E os ovíparos? As trocas gasosas são realizadas por meio da casca, assim como a gente viu no experimento realizado. Agora, como eles se alimentam?
vocês vão pesquisar e vão responder aqui, tá certo? 3. Por que os ovos comprados em supermercado ou bancas da feira não têm embrião em seu interior? Se vocês assistiram a aula completa, se vocês prestaram atenção, a professora falou isso no início da aula, quando eu entrei no tema dos animais ovíparos. Por isso que é importante vocês assistirem a aula completa, tá, pessoal? Porque todos os professores passam informações sobre a tarefa. E aqui, para quem quiser pesquisar mais, tá? O que está disponível aí no nosso material, aí vocês podem pesquisar. Bom, então a nossa videoaula chegou ao fim, nós estudamos os diferentes tipos de reprodução. Vocês assistiram a videoaula, pausaram aí se acharem necessário, continuaram assistindo. E depois aí vocês irão fazer na casa de vocês as tarefas. Não ficou muita coisa, tá? Até da tarefa a gente anda fazendo uma coisinha ou outra para ajudar vocês. Então completem aquilo que ficou faltando. Enviem para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva deles. Então, pessoal, hoje, nossa última videoaula, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as famílias que nos acolheram durante as nossas aulas. Eu não vou falar só para as crianças do 5º ano, porque a gente fica sabendo que às vezes os avós estão assistindo, os pais estão voltando a estudar e se interessando pelos assuntos que às vezes eles não lembravam nem que eles tinham estudado aí em casa. Então, eu quero agradecer todas as famílias que nos acolheram nesse período tão difícil que nós estamos passando. Não se esqueçam, estudar é para a vida inteira. Esse ano vai passar, muitos outros virão. E o conhecimento, ele não é para você tirar nota, ele é para sempre, para a sua vida, tá? Então, as pessoas podem ter diferentes níveis sociais, mas o conhecimento, ele não depende de nível social. Ele ultrapassa tudo isso, tá? Então, se você estudar, você vai conseguir tudo que você quiser de bom na sua vida futuramente. A gente estuda para a gente alçar novos voos, né? Para a gente conquistar as coisas futuramente. E gostaria também de agradecer as crianças que se empenharam, que fizeram as atividades certinho, caminharam para o professor, ficaram lá todos os dias conversando com o professor. Quero agradecer os meus colegas do 5º ano, os professores. Nosso grupo é um grupo muito unido, tá? Começar pelos coordenadores maravilhosos, que são o Danilo e a Ana, que foram parceiros pra caramba da gente, preparando todos os slides, dando o apoio necessário, além do que a gente esperava. Então, eles são pessoas maravilhosas, eu quero agradecer muito. Agradecer também o Jorge e o Carlão, que nos ajudaram aqui da TV, tá? Todo o pessoal daqui, que era o que a gente tinha mais contato. Quero agradecer a todos os meus colegas do grupo, aqueles que mandam as correções, aqueles que debatem, que conversam, que distraem a cabeça da gente nesse período tão conturbado. Tá? Quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, que todos tenham um Natal maravilhoso e que o ano que vem seja melhor que esse, né? Então espero que todos vocês fiquem muito bem. Um beijo, um abraço no coração de cada um. Muito obrigada por tudo.